Olá, Mariana. Bom dia, Assunção. Mariana, estamos aqui assim com mais um episódio desta nossa produção legislativa ESG, neste caso muito aqui o pilar E, e finalmente está em discussão pública uma parte que nós esperávamos há muito tempo, que é o regulamento delegado da taxonomia europeia, certo? Sim, exatamente. A parte do ato delegado ambiental, ou seja, os critérios técnicos de avaliação quanto aos 4 objetivos ambientais da taxonomia que ainda estavam em falta. Precisamente, portanto, temos aqui sim o tema dos recursos hídricos e marinhos, a biodiversidade, a economia circular e a prevenção da poluição. Exatamente. E, portanto, no fundo, nós tínhamos o ato delegado do clima, com os 2 objetivos que já estão muito conhecidos e que as empresas já estão a olhar para eles com muita atenção, a mitigação e adaptação, mas agora estes 4 são os esperados. Isto significa o que é na prática para as empresas? Significa 2 coisas. Por um lado, que podem fazer um exercício de taxonomia completo, ou seja, as empresas que já tinham atividades que tinham considerado como elegíveis, podem agora olhar para estes critérios e perceber se é mais fácil ou não contribuir antes para um destes objetivos e não para um dos objetivos climáticos. E, por outro lado, este ato delegado contém atividades novas que ainda não eram consideradas como elegíveis, portanto, há empresas que podiam não ter a hipótese de alinhamento para a taxonomia e que agora têm essa hipótese. Ou seja, todas aquelas atividades que estavam descritas no ato delegado do clima podem não coincidem, já sabemos que não coincidem totalmente com estas que estão descritas neste ato delegado. Exatamente. E, portanto, uma empresa que tinha atividades não elegíveis, agora pode passar a ter atividades elegíveis. Portanto, é preciso olhar com muita atenção também do ponto de vista da elegibilidade, não só depois de saber se cumprimos ou se queremos ou não estar alinhados, certo? Exato, porque existem atividades novas, por exemplo, venda de bens em segunda mão, produção de produtos farmacêuticos que antes não estavam previstos. Hotelaria, exatamente, muito pensado no turismo sustentável, que antes não estavam previstas e que agora têm esta hipótese de alinhamento e para além da elegibilidade, de estarem alinhadas com a taxonomia. Ou seja, no próximo ano, isto depois tem que ser um calendário também para dar algum tempo às empresas, mas já vai ser preciso olhar com muita atenção para este delegado e para perceber que elegibilidade é que existe ou não existe e depois no ano a seguir, em 25, o alinhamento e como é que isso se vai fazer. Exato, a ideia do calendário é mesmo essa. Agora, durante o ano de 2023, espera-se que seja aprovado. Durante o ano de 2024, as empresas olham para as atividades para ver se têm agora uma possibilidade de elegibilidade que não tinham antes ou se as atividades que já eram elegíveis fazem sentido e depois, a partir de 2025, tem que também fazer este relato quanto ao alinhamento destas novas atividades e destes novos critérios. A coisa ótima é que o leque de opções para as empresas alarga-se, não é? Exatamente. Portanto, naquela lógica que nós temos falado sempre muito de que há aqui uma opção que as empresas têm de fazer, que é uma opção estratégica, se querem estar alinhadas com a taxonomia, porque, mais uma vez, não é obrigatório estar alinhados, mas é preciso dizer se estão ou não estão alinhadas, podem decidir contribuir significativamente para um destes 4 objetivos, para além dos outros 2, escolher agora daqui um destes 4 e não prejudicar significativamente os demais. Exato. Portanto, esta escolha, se quer contribuir para 1, para 2, para 3, é uma escolha agora muito mais aberta e com a possibilidade de informadamente a fazerem. Mas, Mariana, para além desta... E agora o prazo é dia 3 de maio, certo? 3 de maio, acaba da consulta pública, portanto, para quem estiver nestes setores e interessado, é 3 de maio. Mas também temos a correr um outro prazo de consulta pública, neste caso é dia 12 de maio, certo? Por agora é dia 12 de maio, o prazo tem vindo a ser alargado, 12 de junho. Ao início era 25 de maio e está a ser sucessivamente alargado por causa da questão das traduções e agora é até dia 12. E neste caso estamos a falar de uma nova proposta de diretiva, portanto já não de um regulamento, mas agora de uma diretiva que depois terá de ser transposta a seu tempo, mas que é conhecida agora e está em discussão pública, que em inglês é chamada a diretiva dos Green Claims, em português as alegações ecológicas, e basicamente vai funcionar como um regime-regra, ou seja, o que não couber na taxonomia, o que não couber na rotulagem ecológica ou, sei lá, por exemplo... Na eficiência energética, por exemplo, ou mesmo nas informações que os serviços financeiros têm que dar em termos de contabilidade. Ou na agricultura biológica, por exemplo. Exato. Ou seja, quando não há um regime específico, e há muitos regimes específicos, vai passar a ser este o regime. Exato. Tem aqui um ponto de ligação com a taxonomia, que é a transparência, a fiabilidade da informação, a prevenção do greenwashing. Portanto, ser cada vez mais fácil
para o público em geral, perceber se o que aquela empresa está a reportar em termos de sustentabilidade é ou não verdade e está ou não alinhado com certos critérios exigentes que permitem verificar essa informação. Mariana, a lógica é muito a mesma da taxonomia destes instrumentos, não é? Sim. Ninguém é obrigado a dizer Exatamente. que tem uma atividade sustentável. Ninguém é obrigado a dizer que vende um produto que contribui para um objetivo ambiental ou que faz uma compensação carbónica, etc. Mas se o disser... Tem que justificar porque é que o está a dizer, porque basicamente esta diretiva vai-se aplicar a todas as alegações explícitas. Por exemplo, quando às vezes se vê um produto que diz é reciclado, ou compensação carbónica, ou neutro em carbono, ou algo assim, sempre que os produtores, as empresas queiram incluir isso nos seus produtos, têm que explicar porque é que efetivamente estão a fazer essa alegação, se é verdade ou não, e têm que verificar tudo isso antes de poder demonstrar isso no produto. Portanto, é muito positivo para as empresas que se querem diferenciar Exato. do ponto de vista ambiental e, portanto, apresentar produtos ou prestar serviços com estas componentes e com esta diferenciação no mercado. Mas terão de o fazer e, mais uma vez, a Comissão Europeia prepara-se depois para aprovar regras de certificação, regras que permitam garantir que, efetivamente, o que está a ser afirmado, alegado, corresponde à verdade. E aqui imaginamos que a parte científica volta a ter muita importância. Porque o que já se prevê mais ou menos destes critérios que as alegações ecológicas vão ter que cumprir é que tenham uma base científica que já seja aceite de forma generalizada, que, por exemplo, que refiram muito bem a que parte do produto é que aquela alegação se refere, se é todo o produto, se é apenas só a uma parte, se é ao serviço, porque também pode ser para serviços, se é ao serviço todo, se é à atividade. Um aspecto também importante é que estas alegações têm que significar um impacto positivo que seja maior que o simples cumprimento da lei. Ou seja, o que se prevê é que se simplesmente estão a cumprir a lei, não é uma alegação ecológica muito significante. Portanto, não é preciso demonstrar isso no produto, porque já é o que é suposto. Nem se pode, que é para não se gerar o equívoco no consumidor de que aquele produto está a fornecer alguma coisa mais e diferenciada do ponto de vista ambiental, quando se limita a cumprir aquilo que a lei já exige para todos os produtos, certo? Portanto, essa parte também é uma parte muito importante. Esta diretiva vem alterar uma diretiva já conhecida, que é a Diretiva das Práticas Comerciais Desleais. Exatamente. Vem entroncar numa outra que tem a ver com a proteção dos consumidores e a capacitação dos consumidores, porque a ideia é que os consumidores tenham cada vez mais a capacidade de olhar para um produto e identificar: este produto diz que é reciclado, diz que é neutro em carbono e efetivamente é, portanto eu posso escolher este produto e saber que estou a fazer uma escolha mais sustentável e não ficar com aquelas dúvidas de o produto existe, mas será que é, será que não é? E assim vem este rótulo e esta certificação das Green Claims e sabem que... Mariana, e tu achas que vamos ter qualquer dia, enfim, nos supermercados, nas lojas, em todo lado, mesmo online, QR codes a dizer-nos exatamente tudo o que é que aquele produto significa do ponto de vista ambiental? Acho que sim, porque a ideia é mesmo que o produto tenha fisicamente uma possibilidade do consumidor, e até a diretiva dá mesmo o exemplo dos QR codes, do consumidor consultar toda a informação que está por trás, os estudos que levaram àquela certificação. Portanto, acho que vai ser cada vez mais possível eu chegar ao supermercado, ver um produto, quero uma coisa que seja um bocadinho melhor. Este tem aqui este código, vou ver e sentir-me mais segura com a minha decisão. Um consumidor informado e as empresas muito responsáveis, porque não poderão Exatamente. dizer aquilo que não fazem, porque depois há todo um acervo de sanções que poderá ser mobilizado e que dependerá depois também dos Estados-membros e da transposição da diretiva. Mas já devemos ter a oportunidade de falar sobre isto. Ainda estamos só na fase da proposta. Certamente que haveremos de ter depois um texto final e depois haveremos de ter a transposição, mas é um tema para o qual vale a pena estarmos todos alerta e as empresas também prepararem-se de que, de facto, as palavras querem dizer muitas coisas e hoje em dia é preciso aplicá-las com muito critério e com muito cuidado. É isso.